falando com vocês. Bom dia, Rafa. Conversando com vocês sobre a nossa chamada, que agora ela é automática, então não precisa mais eu enviar links e vocês ficarem enlouquecidos porque não conseguem fazer, o link não vai, etc. E tal. Então agora a gente de fato vai ter o acesso direto. Eu recebo tanto a lista de quem estava na chamada como quanto tempo passou. Então aquele aluno estilo Gilson que vem, participa 10 segundos e vai embora, eu vou ficar vendo tudo isso, tá? Só para a gente deixar aqui bem claro, beleza? Todos bem? Por que seu celular tá louco, Rafaela? O que aconteceu? O que aconteceu com ele? Podemos começar ou ele está... como é que a gente diz quando está boicotando a nossa aula? Meu filho jogou ele na máquina de lavar. Aí fica difícil. Nesse caso, né? Ele até estava são, mas aí também é demais também. Gente, eu não sei porque que isso aqui está aparecendo, galera, mas eu vou no mão na roda. Olha só, eu queria começar falando que o nome da nossa disciplina atual é logística industrial, né? Então, a gente começou o nosso curso falando sobre a disciplina que na altura chamava-se Conceitos Básicos da Logística. Aí a gente passou por matemática, passamos por programação e chegamos em logística industrial. Uma vez que a gente chegou em logística e eu fui analisar a grade do curso de vocês, eu percebi, e eu não sei se vocês perceberam, que nós começamos com logística e estamos finalizando com logística. Então, eu queria começar perguntando para vocês, quando vocês ouvem a palavra logística, o que é que vem em mente? O que é que vem à mente de vocês? Digam aí para mim. Vamos lá, cadê a participação? Rebeca colocou produção. Por que produção, Rebeca? Elson colocou entrega da Shopee, muito parecido mesmo. Boa, Elson. Rebeca, por que lhe veio à mente a palavra produção? Leandro colocou estratégia. Muito boa, Leandro. Por que estratégia também? Vamos ver se por aqui vai. Consegui. Por que estratégia e por que produção? Entrega da Shopee ficou fácil. Mas eu quero entender a linha de raciocínio sobre a palavra estratégia relacionada à logística e produção relacionada à logística. Rafaela disse que pela questão do planejamento e organização. Certo? E, Leandro, por que estratégia? Hoje a gente tem bastante conteúdo, tá? Leandro respondeu. Você criar um plano e ele ter que sair conforme você planejou para a sua estratégia funcionar. É verdade. Essa semana mesmo eu dava uma aula sobre isso e falava sobre a questão de que de nada adianta a coisa fluir muito bem ali pelo meio, chega na parte da entrega, da logística, de como o produto chega para o cliente, e aí a gente tem a percepção de que morremos na praia, né? A Rebeca colocou, porque a produção envolve tudo da logística, processo de planejamento, etc. Ok, faz sentido, tá? Aqui eu queria trazer uma ideia de imagem para vocês de como vocês atuam como planejadores e controladores de produção. E nessa posição de controlador,
como é que a gente tem interferência, ou melhor, como é que a logística tem interferência nesse trabalho de vocês? Como é que, na posição de controlador e programador de produção, vocês têm necessidade de... Pessoal, vocês estão me vendo bem? Aqui parece que a minha imagem está travando. Queria só conferir, pode só dar reação, tá? Tá bem, Eduardo, beleza. Ok, então prosseguindo, como é que na posição de controladores de produção vocês têm interferência da logística? O que é que vocês acham? E eu pergunto sobre isso porque quando a gente pega de novo a grade curricular e a gente vê que tem logística no início e logística no fim, é porque isso é importante. Mas então, como assim? Como é que isso é importante? Vamos dar uma pensada aí sobre como é que isso interfere num programador de produção. Quem consegue me dizer isso daí? Bom dia, Jânio, tudo jóia? Vamos, galera. Vocês estão me enrolando? Rafaela colocou: somos fundamentais para o sucesso da empresa. Defina melhor isso, Rafaela. Repito, a gente está no curso de programador de produção. Então, com você, que está aqui bem linda, Rafa, desculpa, Rebeca, como é que você, que está aqui como controladora da produção, programadora e controladora da produção, como é que a logística interfere no seu dia a dia, no seu trabalho? Rafaela respondeu que a gente controla o fluxo de mercadorias, serviço, planejamento. É uma boa. O que mais? Leandro, a importância da logística é igual ao ciclo da vida. Eita, que ele veio profundo. A atividade, ela é essencial para tudo que utilizamos, pois o pão, para chegar na sua casa, a farinha teve que chegar até a padaria. Gente, olha, toda arrepiada. Teve que chegar na padaria. Para isso, teve o entregador, teve o comprador e teve o fornecedor. E tudo isso é logística. Cadê Gilson para ver uma armação dessa? Mas ele vai ver lá no YouTube. Perfeito, perfeito, é isso aí. Pronto, simplesmente, Leandro, tu fechou. Fechou, acabou a aula. Foi um prazer estar com vocês. Brincadeira, ninguém sabe. A gente vai analisar a interferência da logística para o controlador de produção, certo? Então, nessa disciplina, a gente vai falar sobre logística industrial, porque daí Jânio não, perdão, Leandro explicou a lógica do ponto de vista comercial, certo? Então, empresarial. Mas aí, imaginem, Leandro trouxe essa lógica da logística, entre muitas aspas, num campo pequeno. Agora, imagine uma logística no campo de uma indústria, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a integração dos fluxos de materiais e informações. Então, como que vai acontecer essa entrada e saída de materiais, por isso que é chamado de fluxo,
quando eu penso em fluxo de carros, fluxo de materiais, eu preciso pensar na transitação disso. Então, a entrada e saída, tanto de materiais como de informações, certo? O controlador e programador de produção, ele precisa garantir que os materiais certos estejam disponíveis no momento certo. Então, por exemplo, ao longo do nosso curso, houve um momento que eu não lembro se foi Gilson ou se foi Leandro, que falou que se faltar tinta branca, pode fechar as portas na Alpa, porque é uma cor que é extremamente utilizada. Então, é o material certo que precisa estar disponível no momento certo. Na aula passada, a gente também falou sobre as cores para o fim de ano, as cores para o carnaval, para o período de festividades, né, ali do início, certo? Então, é a gente ter a garantia de que, para começar uma determinada produção, eu preciso ter determinados materiais já disponíveis, certo? E isso vai resultar em quê? Evitar parada na produção, ou evitar o que a gente também chama de... Ai, meu Deus, o nome acabou de fugir da minha cabeça. Espera aí, não é rompimento, tá? Mas já eu lembro. Essa parada de produção, a interrupção da produção, imediatamente gera uma coisa chamada desperdício. Seja desperdício de material, desperdício de tempo, desperdício de mão de obra, desperdício de alocação de materiais. Então, vamos supor, começamos a utilizar a tinta branca para uma determinada produção. E aí faltou, vamos supor, um elozinho que ia ter nessa sandália. A sandália ficou pronta, mas aí apenas aquele ilhós, um detalhezinho de metal que ia ter, não está pronto. Significa dizer que isso vai ficar ali parado. Essa produção, esse material, esse produto, ele não foi finalizado. Então, vai faltar tinta branca para outro material que está com tudo lá. E que eu poderia muito bem ter utilizado. E perdi tempo, de novo, a relocação de pessoal para fazer essa sandália que não vai ficar pronta, certo? Então, a integração desse fluxo de material, saber onde está o material que eu vou precisar, que ele está disponível, que eu vou começar e finalizar isso aqui, e que tem todo o material disponível no tempo certo, é fundamental, certo? Pessoal, vão me dando reações só para saber se eu estou sendo clara, tá? Às vezes eu acho que eu estou sendo clara, ou até mesmo que eu estou sendo repetitiva, pode ser também. Beleza? Na logística industrial, o que ela fornece? Ela fornece o conhecimento sobre o fluxo de entrada, que é o que a gente chama de suprimentos, o armazenamento, porque entra para suprir uma necessidade. Mas não basta entrar, essa matéria-prima não basta entrar na indústria. Ela precisa ser armazenada de forma efetiva, eficiente, evitando o quê, galera? Vamos ver quem vai ganhar o ouro branco de hoje. Estoque alto, não. Desperdício, Rafaela. Muito bom, isso aí. Evitando desperdício. Porque imagine, o suprimento chegou e aí eu coloquei ele num galpão que era descoberto. Choveu, perdi todo o material. O suprimento chegou e eu deixei ele próximo de uma janela que à tarde o calor chega a 40 graus. Queimou, ressecou. Adiantou de quê? De nada, certo? É desperdício, é prejuízo, beleza? O armazenamento eficiente e a distribuição interna de materiais dentro da fábrica. Essa distribuição, galera, ela vai ser fundamental para que eu consiga atender a todas as necessidades, a todos os setores, melhor dizendo, sem cobrir o pé e destapar a cabeça, certo? Então, para atender todos os setores da empresa, todas as demandas, todos os pedidos, sem necessariamente faltar para nenhum
material que está sendo produzido, certo? Então, essa integração de fluxo vai trazer essa realidade para a vida da gente. E aí, aqui eu quero trazer um exemplo. O controlador usa os dados da logística de suprimentos para planejar o ritmo de produção e evitar gargalos. Gargalos não era a palavra que eu queria, não é quebra também. Já eu me lembro. Então, se eu controlo a produção, se eu programo a produção, eu preciso ter ideia do ritmo. Aqui, atenção, muita atenção, muita atenção. A gente vai ter uma relação com a disciplina anterior. Quem lembra? O que a gente viu sobre controlar o ritmo da produção? A gente viu 3 coisinhas. Mais um ouro branco. Para quem? Bora lá. Que assim eu não vou ter gargalo, mas eu também não vou ter estoque alto. Quem lembra o que era? 3 itens. 3 detalhes que um controlador de produção não pode viver sem. Bora, minha gente. Vocês estão dormindo? Ih, acho que estão. Elsa botou 3 pontinhos. Bora, bora, bora. É por isso que eu preciso que Gilson esteja na aula. Vamos lá. Para evitar gargalo, falta de material, falta de produção, empecilho para que eu produza mais, ou excesso de material, eu vou ter estoque mínimo, estoque máximo e estoque de segurança. Quando eu, enquanto controlador de produção, uso esses dados, muita atenção aqui, são dados que vão me trazer o que, galera? Informações. Aí eu vou conseguir produzir sem necessariamente ter paradas, certo? No setor de produção. Rafaela colocou, tem que ser amigo do rapaz do almoxarifado. Seu melhor amigo, seu compadre, tem que ser o cara do almoxarifado. Isso aí, isso ela lembra, é isso aí. O compadre, seu padrinho de casamento, tem que ser o cara do almoxarifado, entendeu? Segundo item, galera, controle de estoque e abastecimento. Professora, não somos almoxarifes. Ok, mas como vocês vão ser compadres, gente, numa empresa como um todo, pode ser indústria, pode ser um MEI, pode ser os setores, eles se interligam. É como se fosse uma engrenagem. Então, para uma engrenagem rodar, a outra precisa rodar junto. Então, não tem como a gente falar sobre controle de produção, não tem como a gente falar sobre abastecimento e impedimento de que essa cadeia produtiva aconteça sem falar sobre almoxarifado, sem falar sobre estoque e o quanto isso é importante para um controlador de produção, certo? Então, para a gente falar sobre controle de estoque e abastecimento, eu vou ver a importância dessa logística para o controlador de produção, quando eu entendo que a logística ela vai me ensinar a como definir os níveis mínimos e máximos de estoque e calcular o giro, além de otimizar os espaços na armazenagem. Muita atenção aqui. Nós já vimos os níveis mínimos e máximos de estoque. Nós também já observamos que, se eu observo que aqui é o meu estoque de segurança ou estoque de amortecimento, como eu falei, eu entendo que eu tenho essa gordurinha aqui para chegar no meu estoque mínimo, certo?
Obrigada, Eduardo, me deixaram sozinha. Beleza. Se eu entendo que isso aqui é fundamental, eu evito um espaço de armazenagem enorme na indústria, na empresa como um todo. E é óbvio que o estoque de uma indústria é imenso. Eu acho que eu tive um aluno que era, honestamente, eu não lembro se ele era da Alpargatas ou da TES, que ele dizia que a área que ele trabalhava era do tamanho de 7 campos de futebol, uma coisa assim, ou era um campo de futebol. Então, imaginem o tamanho de um estoque da Alpargatas, o tamanho de um estoque da TES, da Vitamilho. Cara, não dá, absolutamente não dá para se trabalhar com estoque máximo. Não dá para se trabalhar sem ter esse limite, porque isso é dinheiro parado. Além do estoque em si ser dinheiro parado, o espaço físico onde isso está também é dinheiro parado. Onde a indústria poderia estar ganhando com aluguel, poderia não estar tendo aquele custo, está pagando IPTU, água, luz, mão de obra para limpeza. E aí, esse espaço de armazenagem ele tem um custo muito alto, e a gente vai falar sobre custo ainda hoje, certo? Além disso, a gente vai ver que esses dados, eles são usados pelo programador de produção para programar a ordem de produção e sincronizar os abastecimentos com as demandas reais. Aqui eu quero fazer uma observação. Eu trabalhei numa empresa onde se produzia um material muito peculiar, muito, muito, muito peculiar mesmo, e eu acho que eu já exemplifiquei alguns momentos aqui com vocês, mas percebam, a gente utilizava uma pedra para fazer um tipo de produto, certo? Essa pedra, ela poderia ser usada para fazer um produto ou 4 produtos, dependendo do tamanho que era necessário, porque era personalizado. E, obviamente, aqui eu estou dando exemplos. Por falta de organização da produção, se gastava sempre uma pedra para um produto. Você sabe o que isso quer dizer? Que eu estou tendo um prejuízo de 3. Por quê? Porque não existia programação na produção. Então, o custo desse produto que foi feito com uma única pedra é muito mais alto do que se eu pegasse essa pedra e dividisse por 4 produtos. Sim ou não? Consequentemente, se eu programar a ordem dessa produção, o meu custo cai de forma absurda. E automaticamente, se o meu custo cai, o que é que acontece com a margem de lucro? Aumenta. Beleza? Então, isso permite com que eu sincronize o abastecimento da demanda real. Então, eu alinho, eu organizo a demanda real que eu tenho. Então, no lugar de eu ter 5 pedidos para fazer 5 peças no almoxarifado, estou dando um exemplo banal aqui, eu vou ter 2 peças para fazer 5 peças. 2 pedras, melhor dizendo, para fazer 5 peças. Certo? Então, é essa programação de produção que a gente precisa ter noção. E detalhe, galera, é o controlador que precisa saber disso. Não adianta a gente querer que o almoxarife se dê conta disso, não. Porque ele não está lá na produção, ele não sabe disso. Quem tem que dar esse toque para o almoxarife é você. Então, prestem atenção na minha próxima fala. Um bom programador de produção, ele tanto eleva o nível de uma empresa, como ele facilmente pode derrubar uma empresa. Tá? Então, aqui a gente vai ter um exemplo. Se o estoque de um insumo, então vamos lá, o estoque da tinta verde, agora para o fim do ano, está abaixo do mínimo, o controlador de produção precisa replanejar a produção ou adicionar a logística, ou acionar, melhor dizendo, a logística para reposição imediata. Por isso que o cara do almoxarife precisa ser do almoxarifado precisa ser o seu culpado. Porque se ele sinalizar para você
Cara, a tinta verde não vai chegar até dia 12 de dezembro. Você precisa replanejar a produção. E aí, no lugar, você pode, por exemplo, puxar as sandálias que seriam para o fim de ano, porque daí você já vai ter como organizar isso, deixar show de bola, e aí, quando a tinta verde chegar, você taca a ficha para fazer as de Natal. E assim, gente, de novo, como uma peça engrena em outra peça, isso vai envolver logística de entrega, isso vai envolver vendas, isso vai envolver setor comercial. Então, acredito, daí Leandro pode me trazer a realidade. Desculpem. Acredito que uma situação como essa exige uma reunião de remanejamento mais complexa, porque vai abranger vários setores, certo? Mas é o cara que planeja a produção que precisa dizer, cara, aqui eu tenho um colega aqui chamado Jimmy, adoro ele, colega professor também, e ele fala assim, Aninha, eu gosto de já ir com o problema e a solução já pronta. Então, o programador de produção é esse cara, que ele vai já com o problema e a solução. Ele já senta na reunião dizendo, então, eu pensei que a gente pode puxar a sandália B no lugar da C, aí a gente faz a D, entrega a A só dia 20 de dezembro. Vai ter uma queda nas vendas, etc e tal, mas pelo menos a gente tem ganhado margem com as brancas. Obviamente, eu estou dando reles exemplos, certo? Leandro comentou aqui. Temos essas reuniões mensais, principalmente mudanças de balanceamentos. O que seria balanceamentos, Leandro? Só para ver se o que eu entendi é o que eu entendo. Ai, meu Deus, deixa eu ficar de olho no relógio para eu não perder o tempo, né? Enquanto o Leandro vai falando, eu vou passando para o próximo. Eu acho que ele está digitando, eu vou passando para o próximo. Olha, já escreveu. Temos essas reuniões, é a forma que eu, como processo, tenho que trabalhar. Perfeito. Então, é meio que uma diretriz, certo, Leandro? Beleza. Então, é uma espécie de diretriz, vai direcionar. E tem uma outra questão, galera. A gente está falando do ponto de vista de como o raciocínio lógico do programador funciona. Deve funcionar, melhor dizendo. Mas é claro que é preciso considerar que esse programador ele também segue ordens, certo? Então, pode ser que o Leandro chegue com uma proposta, mas os superiores determinem outra questão para ele. Tá tudo certo, a gente pode achar aqui no meio termo, beleza? O terceiro ponto vai ser planejamento e coordenação de processos. Hoje minha língua está demais. A programação da produção depende da disponibilidade de insumos. Então, é claro que para eu fazer a minha produção, eu preciso saber o que eu tenho de matéria-prima, beleza? O transporte interno, então isso precisa envolver a questão de o que tem que vir de que setor, e a movimentação de materiais. Tudo isso são aspectos de logística, certo? E aí, assim, você, enquanto programador de produção, precisa compreender a lógica da logística industrial. Porque, gente, quando a gente entende a lógica, aí a coisa flui muito melhor, certo? Para alinhar cronogramas, sequenciar ordens de fabricação e reduzir tempos ociosos. Tem um colega que ele trabalhou numa indústria que ele disse, se você for contratado para fazer uma consultoria na indústria, pode começar pela troca de turno. Os caras não têm ideia de quanto tempo perdido acontece numa troca de turno. Então, se houver a possibilidade de você começar a ajustar a troca de turno, vai, porque é batata. É certo que isso vai acontecer. É certo que há um erro ali. Então, por que ele falou isso, galera? Porque é uma forma de reduzir tempo ocioso. Quando a gente pensa em tempo ocioso, não é, fiquei aqui conversando com o Elson e sabendo no que Elson trabalha antes de começar a aula, não. É tempo ocioso de máquina, é tempo ocioso que não é barato para uma indústria, é tempo ocioso de funcionário.
é tempo ocioso que tem energia ligada, que tem pessoal disponível. Então, esse tempo ocioso custa. E aí, aqui a gente vai ter uma outra análise. Não vai adiantar eu reduzir custo de uma pedra para produzir 4, se eu tenho uma máquina que fica parada lá 2 dias. Certo? É imprescindível que essa redução de custo ela venha de forma complementar. Eu tenho o insight, o raciocínio lógico de que eu posso produzir 4 peças com uma pedra, mas isso também me faz perceber que a máquina não fica parada. Então, nem o meu colaborador fica parado, nem a máquina fica parada. Até aí, tudo bem, galera? Um exemplo claro que eu vou ter aqui é um atraso no transporte interno pode comprometer a sequência de produção e cabe ao programador reprogramar para não afetar a entrega final. Quando, vamos supor, a indústria daqui não está com tinta branca. Eu vou dar exemplo que eu nem sei se acontece, tá? Mas eu vou dar um exemplo. A Alpa de Campina está com estoque de tinta branca abaixo do mínimo. E a Alpa de Cabedelo está com estoque máximo, o estoque máximo de tinta branca. Então, a Alpa de Cabedelo pode emprestar, eventualmente, para a Alpa de Campina. E aí, beleza. Vem de lá para cá. Mas isso, vocês concordam comigo que isso é uma espécie de logística interna? Sim ou não? E o tempo em que essa logística acontece é para que evite comprometer a produção. E aí, é claro, se Leandro levar, Leandro está dando tanto sim que eu acho que eu descobri uma coisa aí. E aí, o que acontece? Se Leandro já chega com essa solução, cara, eu preciso muito, porque o maior cliente da gente, da China, eu estou com 5 pedidos dele, e a gente precisa mandar essa demanda. Então, vê se a Alpa de Cabedelo não consegue mandar para a gente até amanhã de tarde, que aí não tem empecilho na produção. Deu para entender, galera? Isso evita o comprometimento da entrega final, certo? Leandro, por que você deu tanto joinha? Eu descobri aí um evento acidentalmente. O nosso, enquanto o Leandro vai respondendo, será que tá ok? Eu vou para cá. O quarto item é a redução de custos e o aumento da eficiência. Já falei bastante sobre redução de custos, né? Mas vou amarrar o nó final. Leandro colocou. Só que a forma que a senhora deu à fábrica de tinta, ela fica no Ligeiro, é a nossa fábrica mais próxima em Santa Rita. E lá já estamos ajudando eles com a produção. Pronto, não vou nem entrar em detalhes, né? Que é exatamente isso. É interno, é entre a própria empresa, certo? Redução de custos e aumento da eficiência. Ao compreender quando você, enquanto programador de produção, entende os princípios logísticos, você consegue planejar de uma forma muito mais racional, evitar excessos de estoque, que a gente já conversou sobre isso, mas mais do que isso, retrabalho, e você também melhora a comunicação entre os setores. Voltamos para o nosso compadre, o almoxarife. Tanto os setores de compra, como o seu setor de produção, já que você tem dentro do seu setor uma equipe, e, além de tudo, com a equipe de expedição, certo? Eu fico, assim, imaginando a comunicação da Alpa como que deve ser. Né? Não sei se vocês trabalham com aqueles radiozinhos, se é e-mail, o que é, mas deve ser uma loucura, né? Deve ser uma loucura, certo? Aí aqui a gente vai ter um exemplo.
O programador, ele vai identificar que o custo, por exemplo, de transporte interno, então, quanto que é para eu mandar essa tinta lá para Santa Rita? É alto, e aí ele propõe uma reorganização do layout de produção. Nesse caso, não vai se adequar a uma reorganização do layout de produção, vai se adequar um pedido. A gente precisa reprogramar o pedido mínimo da gente para evitar faltar. Não vai ser o estoque mínimo, perdão. Então, se antes o nosso estoque mínimo era de 100, eu acho que ele precisa ir para 150, porque assim não precisa reprogramar, certo? Não vai haver falta. Aqui, Leandro colocou, utilizamos rádio, e-mail e uma ferramenta que mundialmente é usada, o WhatsApp. Custo baixo dessa ferramenta, então tá ótimo, certo? Beleza, galera, até aí tudo certo? Digam aí para mim. Elson colocou um ok, Eduardo ok, Rafael ok, beleza, vou seguir. O que vocês acham que é a logística industrial? A gente já falou tanto, né? Algum de vocês já viram os cursos que eu pedi? Pedi tarefa para caramba nesse, mas é a nossa reta final. E eu quero fazer o fechamento. E também tem prazo, né? Então, mais do que isso, foi porque eu consegui organizar tudo com antecedência, com esse delay aí da plataforma, certo? A logística industrial, Leandro, não sei mais o que faço, não sei mais o que faço sem o seu amor, vou ver aqui. Eita, como canta, Leandro sem acesso. Ok, vou ver, tá, Leandro? Porque ontem eu me aborreci aqui com essa plataforma, mas eu farei o possível, tá? Enquanto isso, você pode ir fazendo os cursos, ó, siga o exemplo de Rafaela, tá? E já vá fazendo os cursos. São 5, viu, Rafaela? Acho que são 5, né, Elson? Me confirma aí, 5 ou 4. Beleza, vou prosseguindo aqui. Logística industrial é o conjunto de atividades que planejam, executam e controlam o fluxo de materiais e de informações dentro de uma indústria, certo? A diferença entre a logística industrial e a empresarial. Ah, beleza, Rafa, tranquilo. É que a gente vai ter, obviamente, uma escala muito maior na industrial, certo? Aqui eu trouxe alguns exemplos de indústrias que a gente tem aqui na região da Paraíba, tá? Então, a gente vai ter as indústrias têxtil, alimentícia, metalmecânica, calçadista e de bebidas. E aí eu queria ver de vocês opiniões, quais são os desafios logísticos que a gente tem aqui na região. Sejam desafios de transporte, desafios de custos, desafios de infraestrutura. O que é que vocês acham, até porque vocês são daqui, que existe de desafios logísticos aqui na região? Me digam aí, por favor. Rafa está com tudo aqui, deixa eu ver. Depois, meto marcha no restante, certo, Rafa? Eu lendo cachaça, misericórdia, misericórdia. Já uma hora 10h19 da manhã, a Rafaela já está vendo. Cachaça no lugar de calçadista. Complicado, hein? Complicado, hein, Rafaela? Rafaela não bebe, imagine se ela bebesse, Brasil. Mas não deixa de ser, né? Porque tem ali a de bebidas. E a de bebidas envolve muito. Aqui tem cachaças, tem cachaçarias, né? Melhor dizendo. Tem engenho, essa é a palavra. Aqui tem muitos engenhos, inclusive tem uma pessoa próxima a mim que já me convidou para a gente ir em alguma cidade agora. Areia? Seria Areia? Acho que é. Que tem um engenho por lá. Me digam se eu estou enganada. E vocês estão me enrolando e não estão me falando quais são os desafios logísticos que existem por aqui. Quem vai me dar exemplos? Bora, Elcio. Reaja para mim aí. Bora, gente. Vocês têm que tomar mais café antes da web.
10h20, viu? Ó, Rafaela colocou. Opa, peraí, teve outra fala. Leandro. O problema é igual. Na Alpargatas, quando temos problema com algum fornecedor maior, os fornecedores maiores deles são do Sul. E tem que vir um representante, marcar viagem, e a gente tem que esperar para poder ver o que vamos fazer com isso. E isso atrasa o pedido. Eu não entendi muita logística disso. Quando o fornecedor são do Sul. Aí vem um representante do fornecedor para falar com vocês. E aí vocês esperam. Entendi. Tipo, o pedido não é feito assim, aleatoriamente. Primeiro vem um representante, aí vocês conversam com esse representante, faz o pedido a ele para então o pedido vir do Sul para cá. É isso. Me confirma aí, Leandro, se é isso que eu entendi. Leandro confirmou, isso mesmo. Rafaela, infraestrutura precária. Detalhe para mim, Rafa. Consegue falar para ser um pouco mais rápido? Bom dia, professora. Bom dia, quem é? É Leandro. Fala, querido. É porque, assim, a gente trabalha com materiais com tinta, trabalha com PVC, trabalha com borracha, trabalha com película, e móveis dos fornecedores da gente, eles são do Rio Grande do Sul. Quando qualquer um do material que a gente trabalha dá problema, a gente tem que esperar um dos representantes vir com um analista deles de laboratório para fazer teste de campo junto com os analistas da Alpargata, porque todo o material que chega, antes de ir para a produção, ele vai passado no laboratório. Aí o laboratório primeiro faz teste de campo para poder validar a matéria-prima que é comprada para a empresa, para poder ir para o processo de produção. Então, qualquer uma dessas etapas que for falha no meio do caminho vai atrapalhar o pedido final, porque eu vou deixar de entregar no prazo o produto final, que é a Havaiana, por conta disso. Aí por isso que tem que esperar o cara vir do Rio Grande do Sul, porque ele traz os técnicos dele, os analistas dele também, para ver onde é que foi o erro. Se o erro foi de lá, vindo de lá, a matéria-prima de lá, ou foi na hora da gente fazer o preparo aqui em Campinas. Entendi, Leandro. E como é fundamental, né, essa parte do teste? Porque daí, obviamente, você vai ter uma amostra do produto. Você não chega a ter um lote de produção todo desperdiçado, né? Acredito que seria o caso dessa indústria ter um representante aqui, né? E aí, isso sim faria com que realmente a logística ficasse muito mais rápida. Porque imagine, vi toda a equipe de lá, o custo disso. Aí o que eu ia lhe perguntar, Leandro, é com que frequência isso acontece? Óbvio que você não deve ter esse dado de forma direta, reta, mas uma estimativa, assim, de quanto em quanto tempo? Entendi. Rafa, será que foi que falou? Foi. Rafa, já falo com você, tá? O tempo, não vou saber dizer a senhorita, mas no mês, assim, raramente sempre acontece quando é troca de coleção. Sim. Nem pronto, agora a gente está trocando todo o catálogo 2025, já ingressando para 2026, já estamos fazendo material de Copa do Mundo. Aí a gente já tem algumas particularidades quando fazem o teste que a tinta vem diferente da tinta que foi comprada pelo fornecedor, pelo nosso GDF, que é o rapaz que trabalha com a peça de compra. Perfeito. Aí tem que ser chamado eles, porque aí chama também o pessoal da qualidade, pois quando a validação acontece, a qualidade ela tem que estar junto, porque ela que determina a qualidade do produto final que vai para o nosso cliente. Show. Perfeito. Gente, muito bacana, né? Principalmente porque realmente, de novo, a gente vê como um setor puxa outro, né? E aí isso vai ao encontro do que eu tenho. Ai, me mordi. Do que eu tinha falado um pouco mais cedo para vocês. Rafaela colocou pela questão das estradas mal conservadas e trânsito congestionamento.
Eu confesso que eu concordo com a questão das estradas. Eu não concordo muito com nas BRs, assim, eu achei, já fiz algumas viagens por aqui e eu gostei bastante das estradas. Porém, nos municípios, eu fico em choque, em completo choque, assim, como eu não sei se os prefeitos têm vínculos com oficinas de carro, porque é fora da curva. Como tem buraco, como os asfaltos são remendados, né? E realmente isso tem um custo, inclusive para a indústria, apesar de que, obviamente, os carros são de maiores portes, então não tem não são tão danificados por um buraquinho. No entanto, considerando que eles transportam volumes muito altos de materiais, se houver uma questão de um tombamento, de uma carreta ou de um caminhão, enfim, o custo disso é muito alto, né? Então, não é um buraquinho, são verdadeiras crateras, né? E aí, nesse quesito, sim, acho que a gente pode considerar a questão do transporte. Elson colocou, só vou de casa a trabalho, trabalho casa, então malha de transporte sei pouco. Custos está tudo caro mesmo. Infraestrutura, às vezes, é empurrada com a barriga. Então, pode acabar gerando contratempo com quebras, falha no deslocamento e em espaços específicos, é verdade. Rafaela colocou, exatamente. No meu caso, eu sofro. Vou fazer as entregas de bolo, querem branquinho. Querer branquinho pode danificar minhas entregas. O que é branquinho? Branquinho, não entendi. Vou fazer as entregas de bolo. Querer branquinho pode danificar minhas entregas. Qualquer buraquinho. Qualquer buraquinho pode danificar as minhas entregas. Fato, né? Aliás, compromete de forma severa, eu diria, né? E o pior, não existe uma forma de você fazer requerer esse prejuízo, né? Tem que ter todo o cuidado com a embalagem e tudo, o que naturalmente aumenta o custo do produto, né? Aqui já foi falado, né, quais são os desafios logísticos, e aqui eu queria falar rapidamente sobre os processos chaves da logística industrial. Então, a gente vai ter como primeira etapa o suprimento, né, que é o quê? A entrada de matéria-prima, depois a gente vai ter a armazenagem e movimentação. E aqui a gente vai precisar falar sobre a importância de compreender o layout do estoque, do almoxarifado, para poder ter uma armazenagem, que permita uma movimentação segura de materiais, certo? Não só segura do ponto de vista de segurança do trabalho, mas também que me possibilite redução de... Quem falar custo, eu mato. Redução de tempo, tá? Se é de um material vir lá do quilômetro 2 para cá, eu preciso deixar, se é um material que eu uso muito, eu preciso deixar ele o mais próximo possível do setor de produção, certo? Depois eu vou ter a produção e o controle de matéria-prima, então vocês estão mais especificamente aqui. Depois eu vou ter a distribuição física, então digamos assim, colocar literalmente os pontos nos is, cada macaco no seu galho, para então a gente fazer a gestão de estoque. Esse estoque daqui é o quê, galera? Estoque? Ih, gente, hoje vocês estão muito. Não, nem é mínimo, nem é de segurança, nem é máximo. É um estoque de material o quê? Nem médio. Vocês vão fazer, se eu já fiz a distribuição física, eu preciso fazer a gestão de estoque de materiais finalizados, certo? Por quê? Porque é o produto já finalizado.
para então eu obter a informação. A informação, ela vai vir com base nessa logística. Por quê? Volto aqui, ó. Se eu vejo quanto que eu recebi, como que eu guardei, como que eu vou usar na minha produção, como que eu vou fazer a distribuição, quanto que eu vou ter de material finalizado, de estoque, perdão, finalizado, eu vou ter uma informação. Essa informação é o que vai me dar respaldo de dizer o meu estoque mínimo é esse ou o meu estoque máximo é esse. Gente, a informação vocês criaram ali na planilha, mas é imprescindível que vocês entendam que ela não cai do céu. Aquele dado de qual é o tempo que você leva para você ter a reposição desse estoque, ela é um tempo que precisa ser calculado. E aí, esse cálculo, ele é construído com base nas informações que você tem aqui. Então, considerar o tempo que se levou em cada etapa dessa, até chegar aqui, é o que vai me dar essa informação. Até aí, tudo bem? E nem reação eu tenho direito mais. Beleza. O papel estratégico da logística na redução do custo e no aumento da eficiência. Então, quanto mais estratégico eu for na parte logística, tanto na logística de recebimento, como na logística de produção, como na logística de entrega, eu vou conseguir reduzir o meu custo e aumentar a minha eficiência. Automaticamente, isso permite que eu gere impactos na qualidade, no meu tempo de entrega, que, consequentemente, garante a satisfação do meu cliente. E isso vai ter uma relação muito direta com os conceitos da indústria 4.0. Então, o que é a indústria 4.0? A indústria 4.0 é uma indústria muito mais automatizada. Se ela é automatizada, ela é muito mais o quê? Eficaz. O que mais? Ela é muito mais rápida, certo? E quanto mais ela é rápida, menos erros ela pode ter. Quando o Leandro relata que existe um setor de qualidade para fazer o teste de material antes de ir para a produção, eu estou trabalhando com prevenção de erros. Eu estou trabalhando com redução de custos. Eu estou trabalhando com aumento de eficiência. E eu estou garantindo qualidade. Certo? Então, a indústria 4.0 é uma indústria que é ágil, eficiente, que tem qualidade e que se preocupa com uma coisa chamada prazo. E prazo está automaticamente atrelado à logística. Até aí, tudo bem? Como que a logística pode contribuir para o sucesso da indústria em que você atua? Essa é uma pergunta que pode ser respondida até em grupo, né? Porque, pelo que eu vi, só tem aluno da Alpa e Rafaela que vendo o bolo dela. Bora lá, Rafaela, me traz primeiro o teu exemplo. Como a logística pode contribuir para o sucesso da sua empresa? Deixa eu chamar mais alguém aqui. Rayane, você não se pronunciou hoje. Nenhuma reaçãozinha. Rebeca também pouco falou. Eu nem me lembrava que vocês estavam na sala. Vamos lá, cadê vocês? Bora que a gente tem poucos minutos.
Ih, menino, nem Rafaela vai me responder. Vou seguir minha vida. Tá vendo, né, Leandro? Tá vendo a falta que Gilson faz? Não, e se não fosse Leandro e Elson aqui hoje, eu acho que eu estava perdida. Galera, seguinte. Dito isto, eu quero que vocês me falem. Agora é para falar mesmo, tá? Porque não vale eu ficar aqui falando sozinha, não. Qual a relação dessa aula de hoje com os materiais que eu disponibilizei para vocês lá na plataforma? Chegou a hora de caminhar sozinhos, por isso que tem aqueles pezinhos ali. Aqueles pezinhos, aquelas marquinhas, elas refletem que aqui a gente fez essa introdução, mas que mais do que isso, vocês com essa base, mais todos os materiais que estão disponibilizados lá na plataforma, vocês têm total condições de caminhar com as próprias pernas, certo? Elson mandou aqui, os materiais desse componente, ou no geral do curso. Não entendi, Elson. No caso, está se referindo aos materiais dessa componente de logística industrial ou de todos os materiais do curso inteiro? Dessa unidade curricular, logística industrial. Como é que vocês acham que esse conteúdo de agora ele vai se relacionar com todos os materiais que eu coloquei lá, para vocês fazerem os cursos? Leandro colocou, o material até agora foi importante, principalmente os cursos aleatórios que a senhora colocou. Aleatório, Leandro? Cursos altamente planejados dentro do conteúdo que estava sendo visto. Aleatório, vou anotar aqui, tirar 3 pontos de Leandro. Aleatório foi fogo, viu? Cadê Gilson para me defender? Olha, nos 45 do segundo tempo, ele tem que deixar a marca dele, né? Que a senhora colocou para a gente fazer foi um complemento geral. Não vou mais considerar. Todos os cursos, principalmente nessa disciplina que eu pedi muito mais, são cursos altamente planejados. E que, inclusive, quando eu estava programando esses slides, eu ainda pensei, cara, ainda dava para pedir tal curso, que agora, de Indústria 4.0. Aí eu pensei, não, mas eu já pedi tantos cursos a eles nessa disciplina, vou deixar quieto, não vou pedir não, tá vendo? Mas aí Leandro disse que foram aleatórios. Me senti num curso terceirizado. Não façam. Não façam. Agora, depois de vocês falarem tanto dos cursos, me digam com honestidade. Os cursos têm valor de conhecimento, valor técnico, sério, falando muito sério, ou vocês acham tipo assim, não, foi só encher linguiça? Rafaela, ó, a Rafaela querendo se destacar. E tem mais, sabem por que a gente coloca os cursos? Porque é muito melhor do ponto de vista do aluno, de forma a gente trabalhando com a parte de empatia mesmo. Como aluno é muito melhor, e a gente sabe que o aluno faz muito mais os cursos em vídeo que estão no Futuro Digital ou no Senai Play do que Lewis Cornes. Eu posso abrir aqui para vocês, como está aberto, eu vou abrir. Vou abrir porque eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau. Eu vou mostrar para vocês quantos alunos abriram o pacote Scormes. O pacote Scormes é aquele PDF, tá? E eu não vou nem pegar nessa disciplina que está agora, que é para vocês não dizerem, mas é porque... Deixa eu me lembrar aqui, uma disciplina de matemática. Mas é porque agora a plataforma deu erro. Beleza. Eu vou lá nos relatórios e eu vou mostrar para vocês
porque aí eu quero uma retratação pública de Leandro. Pública. Para os cursos aleatórios. Mas, rapaz, tu acha, eu vim aqui no dia de hoje para ouvir uma dessas? Aqui, peraí, Leandro, peraí que você me paga. Aqui. Compartilhar. Não quero isso aí, não, peraí. Muita calma nessa hora. Aqui, acesso aos recursos de atividades. Ó. Isso aqui é a disciplina de matemática. Olha quantos alunos... Opa, peraí que eu não quero entregar ninguém. Só o pacote Scormes, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. 23 alunos não abrem o pacote Scormes. Nem abrem. E aí, os cursos, quando eu peço os cursos para vocês, eu sei que vocês assistem. E aí, obviamente, vocês me enviam um certificado, certo? Para mim é uma oportunidade de mais aprendizagem. Rafaela, você é uma aluna fora da curva, entendeu? Existe Leandro, Gilson, Elson, Eduardo, Jânio e Rafaela. Muito fora da curva, muito, entendeu? Leandro, os cursos altamente qualificados e planejados, com prazo e muita dedicação da nossa professora. Esse bicho é falso, viu? Pense. Rafaela, eu já aproveitei o acesso ao Senai Play, fiz outros cursos disponíveis. Manda para mim que eu vou lhe dar ponto extra, tá? Eu acho mais prático o mini curso. Honestamente, eu também acho. E existem dados, como eu acabei de mostrar para vocês, que vocês fazem os cursos, mas vocês não abrem o pacote Scormes. Vocês não leem o Scormes. Então, por essa razão, sim, eu prefiro pedir cursos. E tem mais. Menina, eu posso passar 2 horas aqui. Eu sou uma pessoa de dados, entendeu? De dados, Leandro. E senhor Elson. Então, quando eu trago a minha vivência, porque eu sou aluna também, eu sei como é que é o Paranauê. Esqueci o que eu ia falar depois disso tudo. Mas, enfim, galera, vai ter um pouco mais de atividades nessa disciplina. São um pouco mais de cursos, mas são cursos que vocês não vão ter dificuldade de fazer, principalmente porque eles fecham o ciclo das 4 unidades curriculares que a gente viu, certo? Então, são cursos que vão complementar muito esse conhecimento e que vem como uma forma realmente de bater o martelo no conhecimento de logística, certo? Tem um outro ponto. Paralelamente a isso, eu fiz uma correlação de 2 em 2 cursos eu lançar um fórum. Era isso que eu ia falar anteriormente. Além disso, quando eu coloco fóruns, nem todos os alunos comentam, ou quando comentam, me trazem falas do chat GPT. Então, o curso é uma forma de eu ter uma noção de que o aluno assistiu. Ah, professora, mas aí eu só liguei o play e deixei lá. Meu amigo, aí também eu não posso, né, abraçar o mundo com as mãos. Aí precisa de que cada um realmente se comprometa com o seu desenvolvimento. Porque daí o aluno que simplesmente clicou e deixou o curso lá, ele não estava preocupado com o conhecimento, ele estava preocupado com a nota. E aí eu preciso me dedicar e me esforçar para criar atividades para alunos que realmente desejam ter conhecimento, certo? Então, a cada 2 cursos desse módulo, eu criei um fórum, exatamente fazendo uma correlação com os conteúdos dentro da logística, beleza? Me deem reações, por favor, do que eu estou falando, enquanto eu leio aqui o que Elson está escrevendo. Os cursos de introdução à indústria e o de logística ainda não consegui acessar. Vou ter que criar o milionésimo login do Senai ainda, já que esses 2 cursos não estão no Senai Play, mas no próprio Senai AD Nacional. Lembrando que vocês precisam acessar com o e-mail do Senai. No início do curso, muitos alunos
tiveram que pagar o curso quando terminava, porque eles entraram com um e-mail pessoal. Ou você precisa refazer. O curso só é gratuito para os nossos alunos Senai, tá? Que estão com os logins de vocês ativados, certo? Professora, o curso está normal na plataforma? Está normal na plataforma, sim, Eduardo. O de logística industrial eu não consigo acessar. No meu, custa como curso vazio. O do logística industrial. Foi o que aconteceu comigo também, não estava aparecendo. Eu mandei a mensagem para o suporte, recebi como mensagem de que não estava disponível no momento, isso às 10 da manhã. Aí eu vim ver a mensagem de resposta deles, era 8 da noite, já estava no final da... Já tinha retornado da minha pausa de janta lá na empresa. Aí que eu vi que tinha sido normalizado, mas aparentemente não tinham cadastrado ainda a gente na componente. No componente, foi isso mesmo. Acho que ela colocou, né, lá para vocês. Deixa eu só ter certeza. Turma, para informar que a turma já se encontra disponível. Eram 9 horas, quase 10 horas da noite, né? Certo? E. Peraí, quem foi? Foi Eduardo. Deixa eu clicar aqui para eu poder dar retorno. Hoje à tarde eu tenho uma aula, mas vai dar certo no final. Então, eu vou ficar devendo retorno para Eduardo sobre o curso de logística industrial e o de Leandro, que está sem acesso à plataforma, certo? Dou um retorno para vocês dois ainda hoje. Beleza? Agora vamos àquela nossa febrezinha. Como é que foi para vocês a aula de hoje? Me deem aí sinais de se foi boa, o que ficou faltando, o que a gente pode melhorar na próxima. Digam aí para mim, por favor. E aí, galera, ninguém vai se manifestar? Eduardo, maravilhosa, produtiva como sempre. Elson, ok. Rafaela, como sempre, eu amo a descontração. Rafaela adora um auê. Sempre bom, né? A gente fala sobre coisa séria, mas também tem que descontrair um pouco, que a vida também não aguenta tanta seriedade, né? Obrigada, Rafa, muito obrigada. Gente, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Acho que ontem eu consegui vencer meu WhatsApp, não deixei mais ninguém sem responder. Foi um pouco sofrido, tem sido um pouco sofrido esses dias, então a própria Luciana não tem conseguido dar tantos retornos, porque está muito puxado para ela também, mas dentro do que a gente consegue, a gente está tentando se ajudar e atender a todos, tá? Inclusive, por essa razão, a gente estendeu ao longo de todo o curso todas as disciplinas que foram possíveis. Essa, por ser a última, realmente não é possível, então isso também me fez antecipar o máximo possível todas as atividades. Cadê que Elson me elogia? Para poder dar esse prazo tranquilo de vocês realizarem tudo, tá certo? Então, eu vou ficar devendo esse retorno para Eduardo e esse outro retorno para Leandro, mas no mais, para estar tudo ok. Se tiver qualquer problema, se tentarem falar com o Lu e não conseguirem, me mandem, que eu tento ver com ela, como eu fiquei ontem de ver o de Leandro. Achei que o de Leandro tinha normalizado, mas acabou que não normalizou, certo? Ele disse que só precisa do acesso para fazer os cursos, pois não estão aparecendo nenhum curso para mim. Deve ser porque são aleatórios, né, Leandro? Gente, um beijo grande, sempre bom estar com vocês. Fiquem bem, bons estudos, bom fim de semana. Se cuidem e se cuidem, tá? Um beijo grande.